Muito bem, estamos de volta, né? Para mais um episódio da série Revisão Matemática. Então vamos lá. Vamos para a questão de número 3, que diz o seguinte: determine a fração geratriz das dízimas periódicas simples. Então você tem aqui uma dízima, coloca aqui A. Então nós temos aí uma dízima que é 0,888 e reticência, né? Porque continua. Vou fazer de vermelho aqui. Perfeito. Então, nós temos dois métodos de nós resolvermos essa questão. O primeiro método é chamando esse número, essa dízima, de x. Então, x é igual a 0,8883 pontinhos. Ok? Muito bem. Então, você vai multiplicar essa equação por 10. Então, você vai colocar aqui x, que é vezes 10, que é menos 10. 10. Muito bem. 10 vezes x vai dar 10x igual 10 vezes 0,088888 vai ficar 8, ou seja, se andar com a vírgula vem para frente, aí se desloca para frente porque está multiplicando, então vai ficar 8,88, ou eu posso acrescentar 88 porque tem infinitos 8 aqui. Pronto, agora eu tenho duas equações. Eu tenho a segunda, que é essa aqui, a segunda equação, e tenho aqui a minha primeira equação. Então, eu vou fazer a segunda menos a primeira. Então, vai ser 10x menos x igual a 8,888 menos 0,888. Perfeito? Muito bem. 10x menos x, 9x. Perfeito? 8,88 menos 0,88, então isso aqui aí você cancela esses 8, que vai dar 0, e só fica o número 8, perfeito? O 9 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado ao inverso, que é a divisão, então vai passar dividindo. Então x é igual a 8 sobre 9, ok? Muito bem, então aqui está o resultado para a nossa primeira questão, 8 sobre 9. Mas, professor, tem outro jeito assim, mais fácil, mais tranquilo de fazer? Sim, tem sim. Mas cada pessoa, né, aprende de uma forma. Então, por isso que eu estou mostrando as duas maneiras de você resolver. Professor, como eu tenho que criar uma fração, que é a fração geratriz, eu vou ter um número de cima, que se chama assim, numerador, e vou ter também o número de baixo, que se chama denominador. Para que você responda, encontre o numerador e também o denominador, você tem que fazer duas perguntas. A primeira é: que número está se repetindo aqui, nessa primeira? Que número está se repetindo? Perfeito, número 8. Número 8, não é isso? Então, eu vou colocar aqui o número 8, porque é ele que se repete. A segunda pergunta que você vai fazer é: quantos números estão se repetindo aqui? Quantos números, professor? Só tem um se repetindo, que é o número 8, porque o resto é tudo 8. Então, aqui eu pauso. Só tenho o número 8. Então, se eu só tenho um número repetindo, que é o 8, eu vou colocar só um número 9 embaixo. Então, de forma simples, cheguei ao resultado da questão A, da alternativa A. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a B. Professor, a B, fazendo de maneira assim, direta, só é você olhar quantos números estão se repetindo. Nós temos aqui só o número 5. Então, se o número 5 só é um número que se repete, embaixo eu coloco somente o 9. Só é um número. Mas nós temos aqui uma pausa, que é só o 5 que está se repetindo, porém eu tenho um número intruso, que é o número 2. E eu faço o quê, professor? Então, vou pegar as duas sequências. Eu vou pegar o 2 e o 5. Então, 2 e 5 é igual a 25, né? 2 e 5, 25. Perfeito? Porém, como eu tenho um número intruso, que é o número 2, nesse caso é o 0. Então, se eu botasse 8 menos 0, daria 8 na primeira questão. Mas aqui eu preciso diminuir, porque o 2 aparece ali como número, né? Um número intruso. Então, 25 menos 2, 23 sobre 9. Ok? Então, a resposta da letra B é 23 sobre 9. Perfeito? A C, professor. A C, basta apenas aqui você está fazendo como a primeira. Então, a C, qual é o número que se repete? O número que se repete é o número 1. Então, vou colocar aqui em cima. Número 1 que se repete. E quantos números se repete? Somente um, que é o número 1. Ok, então vou colocar um 9 embaixo.
Então, a resposta para a letra C é 1 sobre 9. Perfeito? Eu vou apagar aqui. Caso você queira escrever, só vai voltar o vídeo, tá certo? Para não ficar muito lixo aqui na tela e vocês se confundirem, tá certo? Caso vocês queiram rever, só voltar aí no vídeo e vocês conseguem ver todo o passo a passo. Vamos lá. D, né? Vamos para D. A D, você vai fazer a mesma pergunta. Professor, quantos números está se repetindo? Somente um, que é o número 8. Vou colocar aqui. Como é um número que está se repetindo, eu vou colocar o número 9 embaixo. Ok? Um número se repete, coloco no denominador. Quantos números estão se repetindo? Somente o 8. Para aqui. Só que nós temos outro número intruso, que é o número 1. Então, eu faço 1 e 8. Então, 1 e 8 é igual a 18. Como temos um número intruso, que é o número 1, eu vou ter que diminuir por 1. Então, 18 menos 1, 17 sobre 9. Ok? Vamos para o E. Do mesmo jeito, você vai fazer todas. Você vai fazer as perguntazinhas, não tem erro. Aqui, quantos números estão se repetindo? 2, 18, depois 18, depois 18 e assim por diante. Então, eu vou querer somente até aqui, porque os outros números se repetem. Então, para mim, não interessa. Só o 18 aqui. Então, aqui eu tenho, na minha primeira linha, eu tenho 3, 1 e 8. Então, eu tenho 318. Então, eu vou fazer aqui 318. Como nós temos dois números intrusos, então eu tenho que diminuir. Quais números intrusos são? 3 e 1. Então vai ser menos 31. E o número embaixo, professor denominador? Quantos números estão se repetindo? Não é 2, que é 18, 1 e 8, 1 e 8. Então vou colocar aqui 99. Perfeito? Então agora basta somente fazer essa subtração. Somente você diminuindo aí 318 menos 31. Caso você não saiba na hora, você pode colocar no rascunho. A pessoa não tem uma calculadora. Pronto, faz o rascunho aqui do lado. Rascunho. Pode colocar lá a prova. Pronto, você vai botar 318 menos 31. 8 menos 1, nós temos aqui 7. E 1 por menos 3 dá? Não, professor, pega emprestado. 2 e aqui fica 11. 11 menos 3, agora sim, agora dá. 11 menos 3, nós temos o número 8. E o 2 que sobrou com nada aqui, não tenho nada, então 2 menos nada é o próprio 2. Então, eu tenho 287. Então, eu tenho 287 sobre 99. Perfeito? Então, essa é a resposta para a letra E. E a F, professor? Pronto, a F é mais tranquila ainda. Quantos números estão se repetindo? Você percebe que um se repete aqui, um aqui, e assim por diante. O 3 aqui, o 3 aqui, 3 aqui, pronto. Então, e o 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, o número que está se repetindo é o número 1, 3, 2. Perfeito? E nós já vimos que esses três números estão se repetindo. Se é três números que se repetem, eu vou colocar um 9 para o primeiro, um 9 para o segundo número e um 9 para o terceiro número que se repete. Então, a F, a resposta é 132 dividido por 999. Então, está aqui todas as respostas para a questão número 3. Perfeito? Valeu e até a próxima questão.